Olá, galera! Muito boa noite para quem for assistir agora à noite, boa madrugada para quem assistir de madrugada, bom dia para quem assistir de dia, boa tarde para quem assistir de tarde. Mais um bate-papo com chiclete. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vá lá, APA LGBT Litoral Paulista, tá bom? Se inscreva no canal, dê o seu like, clique no sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que a APA LGBT tem feito no litoral de São Paulo, litoral sul e litoral norte. E vamos começar mais um bate-papo. Hoje, eu estou recebendo o nosso convidado de hoje, é do Rio de Janeiro. Tem 51 anos de idade, identifica-se como homem gay e tem combatido o chamado movimento Cura Gay desde que saiu do armário em 2003. Ele mesmo foi um prejudicado por essas crenças e colaborou com elas até chegar à conclusão de que se tratavam de um completo engano. Autor do blog Fora do Armário, professor, pai de 2 filhos e casado com o André Dias, com quem tem compartilhado a vida há quase 5 anos. Nosso convidado de hoje é o meu amigo Sérgio Viúla, vem pra cá! E aí, Chiclete, tudo bom contigo, rapaz? Que bom ver você. Muito Melhor bom te agora, ver. né? Melhor agora, uma boa noite. Obrigado desde já pelo carinho de aceitar aí esse convite, de vir bater esse papo com a Obrigado. gente. Eu que agradeço. Sérgio, começando aqui essa conversa, falar um pouquinho da tua infância, né, da tua juventude, até você chegar aí nessa fase LGBT da vida. O que você Sim, fez? Por onde passou? legal. Muito bem. O caminho foi longo, né? O caminho foi longo e foi complicado. De fato, desde pequeno, eu me percebia diferente de outros meninos do meu colégio, porque é interessante que a diferença não foi percebida por mim primeiro, foi percebida por eles, né? No jardim de infância, eu me lembro até hoje de um dia em que eu cheguei numa mesa que só tinha os meninos reunidos, tinha outra mesa só para as meninas, para fazer um trabalhinho infantil. E eles já me rotularam, só que eu não entendi o rótulo, porque eu não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. Mas eu registrei aquilo, eu falei, tem alguma coisa estranha comigo aqui, porque só falaram isso de mim, eu nunca vi eles falarem isso uns dos outros, né? E conforme o tempo foi Se passando, sentia eu fui percebendo perdido. por quê. Exatamente, eu fui percebendo por quê. É porque eu era um menino gay, que nem entendia o que era ser gay, mas era, né? Porque, na verdade, gente, entender quem a gente é uma coisa subjetiva, depende do sujeito. Ser quem a gente é não depende só da gente, né? Por É exemplo, verdade. eu posso nascer sem a capacidade de enxergar, sem capacidade visual e conviver com uma família de pessoas iguais a mim e nunca perceber que tem alguma coisa diferente em mim em relação aos outros lá fora, né? E que isso pode ter vários nomes, desde cegueira a deficiência visual, necessidade especial e etc. Depende de como você quer chamar. O Independente de como se autoconhecimento, né, Sérgio? chame, exatamente, independente de como se chame ou quando a gente se entenda dentro daquela caixinha ali, né, identitária, a gente já é o que é e pronto. Uma zebra é zebra sem nem saber o que é zebra. Quem contou para as zebras que elas são zebras? Ninguém. Se você contar, elas não entendem, mas elas são. Entendeu? A gente acaba, às vezes, reconhecendo a diferença porque o outro aponta a diferença. Mas a gente já era o que era, independente desse apontamento, entendeu? E aí, então, eu, numa família muito religiosa, muito tradicional, filho de mãe portuguesa, né? Avós portugueses, né? Meu pai também filho de português. Então, quer dizer, tinha todo um ritual católico muito forte na família, toda uma crença católica muito forte, e eu não me conseguia enxergar representado dentro do catolicismo. Quando se falava em sexualidade, era com muita paranoia, homossexualidade, então, era com linguagem abusiva, por mais que ela parecesse piedosa, né? Era sempre Sim. rotulando, discriminando e dizendo que era pecado, que conduzia ao inferno, etc., né? Se para o cristão a pior coisa que pode existir é o inferno, eles dizem para mim que eu vou para o inferno só porque eu sou quem eu sou, então eles já estão fazendo uma coisa extremamente agressiva, especialmente se eu for criança. Isso é um abuso emocional gigantesco e as pessoas não É verdade. percebem porque elas já se acostumaram com isso. Mas para a criança, quando ela começa a pensar nisso, é muito doloroso. Descobrir que Papai Noel não existe não é nada perto disso, entendeu?
É verdade. E aí você As vê, né? religiões, Acabei me na verdade, envolvendo. as religiões, na verdade, Pode falar, trabalham pode muito falar. com a política do medo, né, Sérgio? Com a política do medo. E você, inclusive, tem uma Exatamente, história com a exatamente. igreja, né? Você foi pastor, né? Exa exatamente. É aí que eu ia chegar. Eu, de católico para evangélico, foi um passo relativamente grande, porque a minha família tinha muito preconceito com o evangelicalismo, independente de ser no Brasil ou em outro lugar qualquer. Mas o brasileiro, então, com esse monte de caça-níqueis aí, então, um pau comia em casa, né? Falavam mal direto, não batiam, não, mas falavam mal de crente. Quando eu me converti, fui perseguido, porque era crente, né? Mas depois acabou que a família se converteu também. A minha família é nuclear, né? Meus avós, tios, não. E aí o que aconteceu foi que eu acabei me envolvendo com o movimento de cura gay depois, a partir de leituras que eu fui fazendo. Ajudei a fundar uma organização chamada Movimento pela Sexualidade Sadia, junto com o João Luiz Santolin, Eliane França, aqui no Rio de Janeiro, em 97, né? E já me enveredei para o pastorado ali mesmo. Naquele ano mesmo eu já comecei a me enveredar para o pastorado, né? Eu já tinha feito Entendi. seminário, estava nesse processo todo, né, de seminário, ainda não tinha terminado, porque eu ainda fiz pós-graduação também no seminário, tudo, então a minha vida de seminarista foi um pouco mais longa do que o normal. Mas eu me envolvi, e primeiro fui pastor pentecostal, depois renunciei ao pentecostalismo, me tornei pastor batista, tradicional da Convenção Batista Brasileira, mas aí eu fiquei relativamente pouco tempo depois disso dentro da igreja, porque é, foram poucos anos de atuação pastoral para eu poder chegar à conclusão de que eu devia sair do armário. Porém, eu tive toda essa atuação durante alguns anos, mais ou menos o que? Acho que uns 7, 8 anos. E, além disso, eu tive um trabalho missionário também feito antes disso. Me envolvi com a Operação Mobilização, que é aquela que tem navio, que às vezes vem por aí, com livraria, e aí tem gente que acha que é só livraria. E eu falo, gente, aquilo aí é uma arapuca. Você vai entrar achando que é lindo o navio. Só vai ouvir pregação. É pregação que você vai ouvir e comprar literatura evangélica. A diferença entre entrar na igreja de um Silas Malafaia e num navio Logos ou Dulos é que aquele ali flutua e o outro não, está em terra firme, porque não tem diferença nenhuma, entendeu? Nenhuma. Em termos de pregação e tudo é a mesma coisa. Tanto que quando eles vieram aqui, esse ano passado, se eu não me engano, acho que foi ano passado, um ano retrasado, teve um escândalo, porque eles falaram mal da Bahia, disseram que a Bahia é dominada por demônios, e etc. etc. Criou um caso que a Bahia nem recebeu eles lá. Ou se recebeu foi sob protestos, não me lembro bem. Pois essa organização me treinou como missionário antes, bem antes do meu Entendi. pastorado. E eu era muito novo, eu tinha 21 anos, quase 22, 21 anos e meio, mais ou Me, menos. E me fiz fala parte uma dela coisa. também. Tem um pastor aí do Rio que eu lembro que uma vez eu ouvi falar dele, só que eu não sei o nome dele, não sei se você chegou a conhecer ou tomar conhecimento Uhum, dessa pregação dele. Ele costumava dizer, inclusive, numa das pregações dele, ele era gay, né? Inclusive, ele dizia numa das uhum. pregações dele que o espinho da carne de Paulo, do apóstolo Paulo, era o homossexualismo. O que você falaria sobre Muito. isso? Olha, muita gente diz isso, muita gente diz isso. Eu não afirmaria categoricamente. Existe a possibilidade de ser, porque ele fala que para ele não se vangloriar pelas revelações que ele recebeu, foi lhe dado um espinho na carne, né? Esse espinho na carne tem teólogo que vai dizer, olha, podia ser a homossexualidade na vida de Paulo que ele tão veementemente combatia. Faz algum sentido, porque alguém que fala tanto nisso, como ele fala em Romanos capítulo 1, e depois também fala em Coríntios, em mais uma ou outra passagem, falar sobre isso em tão pouco espaço de carta, né? E às vezes tomando o capítulo inteiro ou quase inteiro, pode revelar sim uma uma espécie de neurose dele com relação a isso. Porque o próprio Jesus nunca falou sobre isso. Os outros apóstolos também não. Por que Paulo falou nisso tantas vezes? Pode ser que tenha sido. Mas alguns outros teólogos também acreditam que o espinho na carne de Paulo seria a perseguição que ele sofria de cidade em cidade. Porque não tinha cidade onde ele chegasse que ele conseguisse estabelecer com sossego. Né? Poucos apóstolos passaram tanta perseguição quanto Paulo. Alguns até morreram muito terrivelmente, de uma forma muito torturada. Talvez pior do que Paulo, nesse sentido. Mas ele, a vida inteira, foi perseguido, preso, chicoteado, apedrejado, né? Fora outras coisas. Então, pode ser que o espinho fosse esse. Você vai receber grandes revelações, você vai pregar muito, no entanto, não vai ter sossego. Então, tem mais de uma vertente aí. De qualquer maneira, é fato que a homossexualidade sempre existiu,
e que ela pode ter estado, sim, presente na vida de Paulo, de Davi com Jonatas, né? De Esther, de Esther não, perdão, de Ruth. Esther era a É rainha, mesmo, tem a a história de esposa de Davi Suíça. com Jonathan, né? É, isso, Ruth e O Noemi, grande Ruth e amor da Noemi, vida de Davi, segundo alguns, né? exatamente. Pode ser, porque assim, um homem dizer para outro, morto já, que o amor dele era tão grande que chegava a ser maior do que o das mulheres, quer dizer, e eles fizeram coisas como, por exemplo, trocar objetos pessoais, uma espécie de aliança. Vai ter gente que vai dizer que isso era coisa de guerreiro, que queria fazer um pacto de amizade. Que Sempre tem uma fosse. desculpa. Se é exatamente que fosse. A camaradagem de soldados que, sabe, se pegam e se amam e às vezes até se apaixonam mesmo, Sabe o que ela eu é conhecida em percebo? qualquer lugar. Sabe o que eu Sim. percebo, Sérgio? Que as pessoas elas Aham. falam tanto em amor, mas elas É. se protegem do amor, né? Elas não se permitem viver o Exato. amor. Exatamente. Na verdade, isso tudo é fruto dessa demonização do corpo, né? O tempo todo o corpo é o responsável pela desgraça humana, quando na verdade o corpo é a coisa mais linda que você tem. E se você faz qualquer coisa na sua vida é graças a ele. Perca um braço e veja como a vida já fica difícil, sabe? Perca a capacidade de comandar alguma coisa aqui dentro do cérebro mesmo, por causa de um traumatismo qualquer, e veja como é que fica a vida. Uma pessoa que vegeta, por exemplo, porque não pode comandar mais o corpo, o corpo é fundamental e talvez seja a única coisa que nós tenhamos, apesar de que eu sei que quando eu digo isso, eu posso irritar algumas pessoas que pensam muito na alma, no espírito, mas pode ser a única coisa que nós tenhamos. Na verdade, é a única coisa da qual nós temos certeza. Ele está É aqui verdade. visivelmente, pode ser tocado, pode ser queimado, furado, não é? Pode ser cortado, está aqui. É coisa que a gente pode tocar. E a demonização do corpo faz isso, faz com que se transfira o amor para um patamar sublimado, né? Onde você ama como uma Virgem Maria. Você ama a Virgem Maria, você nunca vai para a cama com ela. Você ama Jesus, lá na cruz até. Pratica... As pessoas pensam que ele estava praticamente nu, né? Que a Igreja Católica botou o paninho pelado, 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 nu com a mão no bolso, entendeu? E elas, o padre está ali, a freira está ali, vendo aquele corpo lindo, ainda que sofrido, sublima. Mas o erótico está ali, está no sagrado. E é É verdade. interessante como freiras e frades, até freis e tal, já tiveram experiências que eles chamam de estigmas, né, que é quando eles têm sangramentos, feridas e tal, e alguns deles usaram linguagem que parecia com a volúpia sexual para revelar o que eles sentiram. Na verdade, é a sexualidade não tendo por onde escapar, sendo projetada assim. Então, essa coisa toda fez com que a gente desvinculasse o amor daquela troca corporal, que não é só sexual. Por exemplo, quando eu faço carinho na minha filha, quando eu abraço meu filho, eu estou tendo uma troca física com eles ali. Mas o que está passando para eles é o meu amor. É uma mistura de emoção com o físico. Como é que ele sabe que eu amo tanto? Eu digo, isso é uma coisa física. Eu Verdade. abraço, eu beijo, eu ponho comida na frente, eu visto, entendeu? Eu protejo de quem pode maltratar. Isso é amor. Dizer eu te amo e não fazer nada disso é a mesma coisa que não dizer nada, ou mentir terrivelmente, É verdade. usando uma linguagem tão bonita para falar uma besteira tão grande. Porque, na verdade, se Existem. você não faz isso, você não ama. E aí, disso para a cama, tem uma diferença gigantesca, é claro, mas tudo passa pelo corpo. Tudo. É verdade. Tudo passa pelo corpo. Bom, gente, É, eu estou conversando aqui hoje, o nosso bate-papo hoje é com ele, que é professor, né, responsável pelo blog Fora do Armário, né, esse blog sensacional que, inclusive, obrigado. aborda temas LGBTs e é militância, pura militância. É um blog que faz com certeza diferença na vida de muita gente. Para mim é uma alegria. Obrigado. Desde 2018 que eu conheço o Sérgio Viola e admiro muito o trabalho dele, sou fã mesmo dos Obrigado. comentários, das coisas que ele coloca, quando ele bota um texto, é maravilhoso. Então, eu queria Obrigado. muito trazer ele aqui no bate-papo e hoje nós trouxemos. Quero agradecer desde já a Circuito, Escola Técnica na área da saúde, que está sempre junto com a gente. Quer fazer um cursinho, quer ter uma profissão, né, nesse momento aí de dificuldade que o país, o planeta está passando, você pode aproveitar para se preparar. Entre em contato, o telefone está passando aí embaixo. Quer trocar de carro? Está cansado daquele calhambeque velho? Fala com o Nelson. O Nelson te ajuda. Ele compra seu carro e te vende um novo. É sensacional, tá bom? Juntinho com a Oi. gente aqui no Bate-Papo com Chiclete. Hoje, esse papo gostoso, né, trazendo um pouquinho da vida dele, da pessoa que ele é, né, e da construção
de um ser humano fantástico, que é Sérgio Viúla. Agora acabamos de falar sobre religião. Você tem comentário, Sérgio? Ainda não tem comentário? Você que está aí assistindo, compartilha com os amigos, manda para a galera, tá certo? Faça suas perguntas também. Quer perguntar alguma coisa para o Sérgio? Aproveita agora que ele está aqui, hein? Ele está aqui comigo. Mas, Sérgio, me fala uma coisa. E o blog nasceu como? O blog Fora do Armário. Como veio essa ideia Então, de o meu repente, blog, tu o blog mudar de Fora do lado Armário, de guerra, né? é verdade, é verdade. Foi uma mudança radical. O blog Fora do Armário, ele é um blog extremamente despretensioso. Eu fico super feliz quando eu vejo pessoas falando o que você diz e outras pessoas falam a mesma coisa, ou falam parecido. Eu fico muito feliz porque ele é despretensioso. Eu comento coisas da minha experiência, eu comento às vezes uma notícia, eu trago às vezes a notícia de algum órgão de imprensa comentada. É basicamente isso, é simples, mas ele nasce justamente da necessidade que eu tive de explicar para as pessoas o que estava acontecendo. Porque em 2003 eu saí do armário, eu deixei o pastorado, eu deixei essa organização de cura gay chamada Movimento pela Sexualidade Sadia, que não curava gay nenhum, né? No final das contas, aquilo é papo furado, né? Total. Então, se você está ouvindo por aí, minha gente, olha, vem aqui que eu vou ajudar você a deixar de ser gay, não perca o seu tempo. Você pode deixar de ser cafona, deixar de ser viado, você nunca vai deixar de ser. Pode ter certeza. E aí o que acontece é isso. Eu saí dali e as pessoas começaram. Que o Sérgio Viúla está doido, porque o Sérgio Viúla não pode estar falando isso, porque eu dei uma entrevista para a revista Época, em 2004, que ficou com o título dado pela própria jornalista, Libertando-se do Armário. E aí vinha contando a minha experiência de saída disso tudo. Então, muita gente começou a querer até me atacar, outros não. Queriam saber mais, me congratularam, achavam incrível essa mudança tão grande. E aí eu comecei a escrever, né, para explicar isso, para falar de outras coisas, para debater. Naquela época, quando eu comecei o blog, não era muito comum esse movimento todo que a gente tem hoje de blogs e sites e tal. Tinha muito site de encontro ou de fotos de homens nus ou coisa desse tipo, né, oferecendo entretenimento sexual. No meu caso, eu queria colocar coisa mais noticiosa, compartilhamento pessoal também de informações, e eu encontrava também algumas pessoas que fazem isso, eu não era o único. Mas hoje em dia, você tem gente altamente profissional fazendo isso, entendeu? Esse mundo dos blogs, dos sites, de um modo geral, o próprio YouTube mudou radicalmente. Eu ligava uma câmera e eu conversava, eu tinha 2.000, 3.000 pessoas comentando, dando like, alguma coisa. Hoje, se você não fizer uma produção maravilhosa, você não consegue ter 3, 4, 5 likes no YouTube, porque tem muita gente muito boa fazendo muita coisa. Mesmo que seja conteúdo superficial, é feito de forma muito técnica, muito bem feita. E quando é profundo, então, aí pronto, juntou a fome com a vontade de comer e dá mais do que certo. Então eu sou muito despretensioso, mas o meu blog já foi citado, matérias dele, no Congresso Nacional, na época do combate àquela tentativa de calar o Conselho Federal de Psicologia, né? Que dizia, não existe cura gay, psicólogo não vai fazer isso, não está autorizado, isso não é científico, né? Você tem que atender o homossexual nas suas demandas, como qualquer pessoa. O cara tem ansiedade, o cara tem depressão, o cara tem algum tipo de paranoia, de neurose, você vai ajudar ele nisso aí. Deixar de ser gay, não existe isso, como não existe deixar de ser hétero, entendeu? E aí o que acontece foi citado lá. Então eu tenho orgulho dessa caminhada. Hoje em dia eu continuo escrevendo, mas já teve épocas que eu escrevia muito mais, às vezes eu publicava 3, 4 vezes por dia, às vezes agora eu publico menos, mas sempre tem alguma coisa que inspira, que, sabe, encoraja ou que informa, né? www.foradoarmário, com acento mesmo, é estranho, mas .com, porque eu não tinha domínio liberado sem acento, para botar o .com. Então eu decidi colocar com acento mesmo. Aí quem quiser dar uma olhadinha, mas é simples, sabe? É como a minha vida toda, a minha vida é muito simples, entendeu? Só que eu sou uma pessoa que, naquele momento que eu estava dentro da igreja, eu era um crente fervoroso e eu acreditava naquilo que eu dizia, eu não estava enganando ninguém. Eu estava enganado sobre uma história e contando essa história o mais fielmente possível, porque eu acreditava nela, para outras pessoas que acabavam ficando enganadas por causa dessa reprodução. Hoje, quando você conhece o fenômeno das fake news, você entende isso melhor, entendeu? Como é que de uma fonte errada,
Outras pessoas É podem ser verdade. atingidas e fazer uma cadeia. Eu estava no meio, eu não era o começo da cadeia, eu estava no meio. Outros já tinham falado sobre isso antes de mim. Gente que eu considerava respeitável em termos de conhecimento. Então foi fácil reproduzir isso e outros caíram E, também na mesma história. e outra, até pela facilidade de se acreditar nisso, né? Pela forma como as Exatamente. pessoas são criadas, condicionadas a acreditar. Isso, Então fica mais isso, fácil acreditar que existe uma cura, que isso é algo do inimigo, e tanta coisa, do isso que aí. acreditar que não existe, que é uma coisa normal, enfim, que né? É A isso aí. sexualidade de cada um compete só mesmo a ele. Uma E história que me pode fala ser assim, extrema. Hum, nessa desculpa. mudança toda, Sérgio, como é que ficou? Ah, Você tem filhos? Como é que ficou tenho, os filhos? tenho. Entenderam numa boa? Como é que foi Isso, esse? Foi difícil no isso foi, começo? isso foi fantástico, porque eu nunca cheguei para eles e falei, senta aí que eu vou contar uma coisa, papai é gay. Mas eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Eles um dia vão me perguntar, ou eles vão ouvir alguém comentar, e quando eles me perguntarem, eu serei absolutamente transparente. Se tem uma coisa que eu não vou fazer para filho meu, é mentir. Não vou mentir. Nem que diga, mas é pro bem deles. Bem deles não existe isso. Um filho não vai ficar feliz de saber que tem um pai mentiroso, que chega para ele e conta uma coisa totalmente falsa sobre uma coisa que é tão importante na vida dele, entendeu? Que é ele mesmo. Então, quando minha filha me perguntou com 11 anos, ela falou assim: pai, eu acho que eu sei por que, que você separou da minha mãe. Quer dizer, ela estava querendo entrar no assunto, né? Eu percebi e Tem falei uma assim: mensagem. Boa noite, presidente. Um abraço a toda a diretoria e ao Sérgio Viula. Admiro muito seu trabalho. ah, que Obrigado. legal. Não tá com o nome, não, mas um beijo para quem for aí. Tá só Facebook user. Aí, aí eu peguei e pensei, ela quer entrar no assunto. Então, eu perguntei para ela, Larissa, você sabe mesmo? Aí eu tenho uma leve suspeita e falei, então vamos conversar sobre isso? Vamos. Sentei ela no meu colo, ela tinha 11 anos só, sentei ela no meu colo. Hoje eles são adultos, tá? Sentei no meu colo e comecei a contar para ela como era a minha infância, por que, que eu casei com a mãe dela, como eu fui feliz também naquele período, né? Mas como Sim, depois eu fui percebendo que não atendia as minhas necessidades plenamente, que eu não estava sendo eu mesmo, entendeu? E que era melhor para mim e para a mãe dela que cada um seguisse seu caminho. Não precisa brigar por isso, mas cada um podia seguir seu caminho e ser feliz do seu jeito. E aí eu fui contando, sabe qual foi a reação da minha filha? A minha filha falou: o quê? Que sacanagem é, meu pai é viado. Não, porque é isso que os homens gays, pais, pensam que vai acontecer. E ficam a vida inteira se escondendo ou mendigando migalhas de amor dos filhos, que nem sabem quem eles são, para dizer: eu te amo, pai, exatamente como você é. Isso é uma injustiça com esse filho, inclusive. é Então, verdade. quando eu cheguei para minha filha e falei isso, ela falou para mim chorando. Ela chorou assim, eu falei, tá chorando por quê, minha filha? E eu ajudei a ela, porque se ela quisesse falar, tenho vergonha, ela poderia dizer. Eu falei, você tá com vergonha, papai? Ela, você tá triste, tá magoada, se sentiu ofendido ou enganada? Eu só tô chorando, pai, porque eu fico pensando como você sofreu até aqui calado, pai. Quanta coisa Caramba, você passou quieto, sem falar para ninguém. que Assim forte. mesmo. E vou dizer a vocês, anos depois, a minha filha volta para mim, numa outra situação que a gente estava conversando, e fala assim, pai, você se tornou uma pessoa tão melhor depois que você deixou de ser pastor. E o que ela queria dizer, na verdade, é depois que você se assumiu, né? Mas como eu era pastor, eu tinha aquela preocupação que meus filhos também fossem exemplo para a igreja, sabe? Sim, O filho do pastor é cobrado demais, a filha também. O pai é que decidiu ser pastor e os filhos se ferram por causa disso, entendeu? E aí verdade. eu cobrava muito deles. Aí ela falou: você melhorou tanto, você se tornou uma pessoa tão melhor. Garanto a vocês, minha gente sem neurose é sempre melhor. Ou com alguma neurose, que ninguém está livre dela completamente, mas sob certo controle, não essa coisa louca de ficar o tempo todo demonizando tudo, né? E o meu filho, com quase 11 anos, com quase 12 anos também, mesma idade que a minha filha, 2 anos depois, me fez essa pergunta também. Pai, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, pode falar, filho. Mas eu não sei, você vai ficar chateado comigo. Eu falei, não vou jamais. Nada que você me pergunte me chateia. Só quero saber o seguinte: está preparado para qualquer resposta? Aí ele fez assim com o olhinho, tô. Eu falei, então manda, dispara. Que tiro foi esse? Não tiro nessa época. Aí ele foi e falou assim, pai, quando foi que você percebeu que era gay? Eu dei uma risada, ele ficou com minha cara, tipo, falei besteira? Falei alguma coisa comédia? Falei, meu filho, eu tenho orgulho da tua inteligência. Você não falou, pai, quando você decidiu ser, quando você quis ser, por que, que você virou?
Você falou quando foi que você percebeu que era. Você está no campo do ser, meu filho. Isso é fantástico. Você já está anos-luz de muita gente mais velha que você. Agora, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma volta pela rua que eu quero te contar essa história, só eu e você. Aí peguei ele, abracei ele assim, saí com ele pela rua conversando e fui contando para ele mais ou menos o que eu falei para a irmã dele lá naquela outra época, 2 anos antes. Sabe qual foi a resposta dele? Não ficou chocado, não ficou. Só falou assim, pai, só tem uma coisa. Eu falei, o quê, meu filho? Pensei, vai me contar alguma coisa também? Não é possível. Quer dizer, quem é gay geralmente tem o radar, né? Mas a gente pode ser pai e não enxergar também o filho, como a mãe às vezes diz que não enxerga a gente. Ô, pai, mas não era isso, não. O que será que ele vai me contar, gente? Pai, sabe o que é, pai? É que eu gosto mesmo das meninas. Eu falei, e qual é o problema? Não é porque eu sou gay que tu vai ser gay. O teu avô é hétero e eu sou gay. O teu bisavô era hétero e eu sou gay. Aliás, Você é nós gay. nascemos de héteros, né? Na maioria das Exatamente. vezes. Eu falei, Em relações isso, heterossexuais. exatamente. Eu falei, você tem um pai gay, mas isso não quer dizer que você vai ser gay. Assim como eu tenho um pai hétero, não quer dizer que eu fui hétero. Então, eu quero saber o seguinte: qual é a garota assim, da televisão, de repente, celebridade que tu acha mais bonita, mais interessante? Só para poder dar linha na pipa, sabe? Bater um papo de pai para filho. Aí ele, pai, nessa época era a Juliana Paz que estava em alta, né? Juliana Paz estava na Playboy. Ah, pai, Juliana Paz, aquela mulher demais. Eu falei, meu filho, tu tem bom gosto, hein? Meu Deus do céu, a Juliana Paz no avião, ela é maravilhosa. Aí ele, como assim, pai? Meu filho, não é porque eu sou gay que eu sou cego. Eu sei quando a mulher é gostosa. E o homem também. E o homem também. Aí eu peguei e falei para ele, ela é linda. E aí nós começamos a conversar sobre sexualidade. Não que nunca tivéssemos conversado, mas ali nós começamos a falar sobre o desejo dele. Olha que coisa interessante. Mesmo que isso fosse baseado numa coisa que tinha a ver com televisão, entretenimento. E foi maravilhoso. Meus filhos nunca tiveram problema comigo. André, desde o primeiro dia que o André pisou na casa da gente e se tornou um comigo para valer, os meus filhos respeitam ele. E não só os meus filhos, meus pais também, porque meus pais deram um salto, entendeu? Os meus pais estavam num casulo horroroso, de chumbo. Eles fizeram uma borboleta biônica e, ó, romperam, meu filho. Porque eu vou te falar, eles eram tão difíceis que eu fiquei 4 anos sem falar com os meus pais, porque as pessoas pensam que sair do armário é só flor. Tudo é flor. É. Não é. Tem dor. Mas é a dor paga à vista. Não é dor a prazo para a vida inteira, igual casa na Caixa Econômica. Entendeu? É uma vez só. E hoje em dia meus pais são maravilhosos. Ainda agora, a gente fez uma arrumação aqui na cozinha, ainda agora eu chamei os dois para dar uma olhada. De máscara, que a gente não pode, né, ter muito contato, porque a minha mãe está convalescendo de câncer, ela está muito bem hoje, mas ano passado foi difícil. Agora nem parece que teve nada. Mas tem risco, meu pai é cardiopata, então pode ter problema, né, por causa do coração, ainda mais respiração e tudo, né, o problema é respiratório do corona. Mas eles vieram de máscarazinha, a gente está bem, 15 minutinhos só, olharam, adoraram, nossa, tá tudo lindo, vocês arrumaram tudo muito diferente, tal. Aonde que eu ia ter essa convivência, minha gente? Quando eu tinha 15 anos de idade, esse mundo não existia para mim. Não é como hoje para muitos adolescentes. Ainda é difícil, mas é muito melhor. Entendeu? Muito mais fácil meus pais hoje. são outras pessoas. Agora, a gente também furta dos pais, dos filhos, de quem for, o direito de aprender a viver com a gente, quando a gente só fica se escondendo. Vai ser difícil, de repente, para eles em algum momento, porque eles foram criados assim? Beleza, eles vão expandir. Se eles não expandirem, paciência. Paciência. A tendência o mundo não é essa, para. evoluir, né? É isso. O mundo não para porque você ficou deprimido. Entendeu? Vai parar porque você saiu do armário? E olha que depressão é um troço terrível, que pode levar uma pessoa à morte. Né? O mundo não para por isso. Vai parar porque você saiu do armário. Entendeu? Sai desse armário. Inclusive, Só planeja. Inclusive, o Sim. índice de suicídios aumentou bastante, né? Exatamente. Inclusive por causa do agora, governo que inclusive por causa do governo que está aí, tanto em nível federal, como também em outros estados e municípios em nível estadual e municipal, porque as pessoas não veem saída. Você lembra aquele ator famoso da Rede Globo que fez o seu Charita, lá entre tapas e beijos? Ele se matou, e uma das razões que ele deixou por escrito foi que ele não via saída para esse fascismo que estava aí dominando o mundo hoje. Olha que coisa! É absurdo. É absurdo. E ele não é nem só no era Brasil, LGBT. né? Em diversos países esse fascismo Exatamente. tem aumentado. Inclusive nos Estados Unidos, com o Trump. Exatamente. Ele nem era LGBT. O LGBT é o alvo favorito dessa gente. Aí você imagina, por exemplo, um adolescente querendo sair do armário hoje numa família que só tem bolsominion. Fica muito difícil para ele.
Por isso tem que tomar cuidado também. Tem que planejar. É o que eu falei, porque você pode ter pais que te abraçam e pais que te expulsem. Você já está preparado para viver sozinho? Tem um emprego? Se precisar alugar um kitnet lá na favela, você vai poder alugar? Porque, gente, um kitnet na favela, para quem vai morar embaixo do viaduto, é um palácio. É E verdade. muita gente não vai sair do armário e morar no Leblon, em frente à praia. Vai ter que ir para um lugar carente, sabe? Começar do zero. Colocar seu primeiro fogãozinho ali, sabe? De duas bocas, de repente, para poder fazer um É verdade. miojo. Para É sobreviver. verdade. Isso acontece mesmo. Mas se você Tomando tiver sopinha força, Vono. isso, mas se você tiver força de vontade, trabalhar, souber fazer alguma coisa com sua força de trabalho, você supera isso. Agora, se você está numa fase que você nem pode trabalhar ainda, isso é bem mais complicado. Por isso que o abuso contra crianças e adolescentes por parte de pais homofóbicos e transfóbicos é muito mais grave. É muito mais grave. E aí também, É por isso, as aquilo, pessoas podem perguntar: por que o Sérgio não fez isso com 15 anos? Porque eu não tinha horizonte naquele momento para isso. Hoje eu é tenho. aquilo que eu ia falar agora. Nem sempre assim, sair da zona de conforto é uma opção, né? Exatamente. É isso Opção, aí. e às vezes também não é zona de conforto, porque ninguém está Não é. confortável sendo, tendo que se esconder. Isso. É difícil. Exatamente. Mas tem que ter É cabeça, difícil. né? Isso Tem que aí. saber esperar, infelizmente, a hora certa. E aí é o sofrimento. É, é verdade. Porque se Fácil. você tiver que viver um pouco escondido, mas tiver sua cama quente e sua comida em cima da mesa, talvez nesse momento seja estrategicamente mais interessante do que você estar totalmente assumido e resolvido com você mesmo e com a sua família, assim, pelo menos de se colocar para ela, mas passando fome na rua, largado com mais um LGBT sem casa por aí. Agora, tem coisas que têm limite Apanhando. também. Se estiver apanhando, exatamente, se estiver sofrendo esse tipo de coisa, tem que procurar seus direitos. Não se calar. Eu soube uma vez, Walter, de uma menina que me procurou aqui pela internet, ela é de Campinas. Ela foi presa pela mãe dentro de casa. Cortaram a internet dela, celular. Tinha um pastor que ia exorcizar ela frequentemente, porque a menina era lésbica. E depois ela falou o seguinte: Sérgio, a minha única saída foi fingir que eu mudei, começar a namorar um garoto para fazer de conta que eu era hétero, para eu parar de sofrer na mão deles. Aí amanhã ou depois essa pessoa sai do armário e diz: não, eu sempre fui lésbica, dizem que ela é hipócrita. Não, minha gente. Ela é uma pessoa tentando sobreviver a um campo de concentração dentro de casa. É Se ela verdade. puder negar Por que é causa da judia, loucura arrancando a religiosa. estrela, ela vai arrancar, exatamente. É, por causa da loucura Por causa da religiosa. É loucura. Eu grave. acho assim, religião deveria ser uma coisa para trazer paz, para trazer apoio, para Exato. trazer, né, enfim, Exatamente. leveza para a vida das pessoas. Não esse Exatamente. peso que a religião se transformou. Exatamente. Desculpa quem é religioso, mas a Mas é religião se verdade. tornou um peso. E isso É qualquer verdade. religião, tá? Porque do É mesmo jeito que a verdade. igreja evangélica prega o medo nas pessoas, vai para o É. inferno. O espírita é a mesma É. coisa. Vou cuspir É. no pé de Exu. É isso Entendeu? Então aí. tem muito disso. Só Eles mudam os usam a religião castigos, para né? manipular as pessoas. Isso é errado. Só mudam os castigos, é verdade. Você vai ver que países secularizados, onde a religião tem pouca influência, geralmente os níveis de tolerância são maiores do que em países onde a religião é muito arraigada e ela tem um sistema muito excludente, né? Sim. As pessoas são excluídas por tudo. É divorciado, não toma Eucaristia. Casou de novo, não vai poder trabalhar aqui no ministério tal. E isso aí, não estou nem falando de sexualidade que eles chamam de desviada, hein? A gente está falando de separação de hétero com hétero e casamento de novo de hétero com hétero. Você imagina? Imagina LGBT. Então, exatamente. Então, se o próprio hétero sofre, às vezes não percebe, ele acha até que merece aquilo que ele está sofrendo naquela religião, imagina um LGBT, que a vida inteira foi xingado, rebaixado. Ele tem que ter muito orgulho próprio. Por isso que o orgulho LGBT, minha gente, é uma coisa muito, muito preciosa. Podem falar o que quiserem os recalcados. Eu tenho orgulho de ser gay, tenho orgulho de ser assumido, tenho orgulho de ser um homem honesto, tenho orgulho de ser um homem relativamente inteligente. Eu não sou uma pessoa brilhante. Brilhante era Einstein, entendeu? Mas eu, mas eu consigo me virar bem no mundo, entendeu? Eu não vou ter orgulho disso? Eu teria vergonha de mim se hoje eu estivesse fazendo mal aos outros. Eu teria vergonha de mim se eu fosse um miliciano com faixa presidencial. Eu teria vergonha de mim se eu fosse um bispo sem vergonha, pagando máfia para me defender, com dinheiro que não pode ser usado nem para isso. Para começar, nem máfia ele podia ter, quanto mais pago pela prefeitura. Se eu fosse um juiz que disse que ia resolver a corrupção, acabar com a bandidagem e me tornasse um dos principais bandidos do estado do Rio de Janeiro, isso eu teria vergonha. E tem gente que se orgulha dessas pragas.
É Não difícil, meu falo, amigo. gente, eu não falo em nome da APO LGBT, eu falo em nome de Sérgio Viúla. Eu sei que o Walter pode concordar comigo em algumas coisas, mas não significa que a associação embasa o que eu falo. Eu falo o que Não, falo sim. porque falo mesmo. Mas eu digo isso, Walter, até para você ficar confortável. Porque pode ter pessoas que façam parte da associação e pensem diferente. Mas, gente, não está dando para tolerar fascismo, não. E está demais. Aqui no Rio, é em 3 níveis. A trindade satânica horrorosa. Porque você tem um presidente que foi eleito quase 30 anos por cariocas e fluminenses, que acabou chegando à presidência depois disso, graças a essa plataforma. Um governador que está afastado porque tem acusação de corrupção. E um prefeito que, além de não fazer nada, usa o dia da prefeitura para beneficiar a religião de Titio, da qual ele faz parte também, e ainda criar essa máfia chamada aí os Guardiões de Crivella. Então, a coisa aqui tá feia. Tá feia. Felizes eram os A tempos gente. que o Rio de Janeiro era conhecido só pelo samba, gente. Felizes eram aqueles tempos. Saudade. Saudade da É, cidade maravilhosa, né? Que não está tão exatamente. maravilhosa assim por conta desses Já deixou de políticos. ser, ó. Já Aí. deixou de Eu não ser há entendo muito uma tempo. coisa, Sérgio. Eles entram Aham, com voto popular, né? O que acontece com a cabeça do isso. povo do Rio? Sabe o que é isso? É curral eleitoral, principalmente. É interessante o poder do curral eleitoral, porque você tem ali um pastor que indica o candidato, uma congregação quase toda, mesmo que ela não seja 100% fiel àquele pastor, mas quase toda fiel a ele, que vai lá e vota, e ela não só vota, ela convence os parentes que nem na igreja estão. Então, o curral eleitoral vai muito além do portão da igreja, entendeu? E aí o que acontece? Se elegem quem? Essas pessoas que são macomunadas com a igreja, que são muitas vezes corruptas. Olha o padre lá que movimentou não sei quantos milhões, acho que chegou ao nível de bilhão, querendo fazer uma catedral lá que não fez nunca, né? E desviou o dinheiro, né? Não. E a, Assim, a rodo. e É absurdo maior bolsominion. É é a bolsominion. igreja querer apoiar armamento, né? Armar a população. Como que Ou seja, pode? Como que apoiar o pode? ódio, né? Pregam o Não amor, mas pode. apoiam o ódio, né? Querem matar É as pessoas, verdade. enfim, é complicado. É difícil É falar sobre verdade. isso. Mas vamos falar de coisa Muito. boa. Vamos Vamos lá. falar rapidinho, porque o tempo já está estourando, mas vamos Tá, falar tá. rapidinho de coisa boa. Fala um pouquinho do teu amor, né? Do Ah, André, sim, essa sim. pessoa sensacional Sim. que se conheceu e que te faz muito bem, a gente Sensacional. percebe. Te Muito faz bem, muito muito bem. bem. Muito bem, Walter. Muito bem, você falou tudo. Eu tenho muito orgulho de falar sobre ele e fico muito agradecido de você me permitir também falar e de você dar essa honra também a ele que ele merece. É, foi muito interessante porque, assim, eu fui casado com outro homem, depois que eu me separei, levei um tempo, né, sem um compromisso mais firme, mas depois eu acabei me comprometendo. Eu fui casado 7 anos, né? Depois, não no papel os 7 anos, mas cheguei a casar no papel ao longo desses 7 anos, né? Já quando o casamento homoafetivo era permitido. E depois disso houve um probleminha entre a gente que acabou ficando incontornável e acabou dando em separação. Eu mesmo optei por separar. Eu sei que é chato dizer isso, que as pessoas não gostam de expor ninguém, e eu não quero expô-lo também. Ele é uma pessoa muito boa, mas teve um momento que ficou insustentável e eu acabei optando pela separação. Não foi fácil para mim, eu sofri muito. Eu passei um ano, principalmente depois dessa separação, sofrendo muito, não querendo nada com ninguém. Pessoas chegavam para mim, me davam uma cantada, falavam uma coisa, e eu não queria. A minha irmã, na época, até falava: Sérgio, quem te viu, quem te viu antes de você casar, você não deixaria passar uma coisa dessa. E você está dispensando que era gente que, assim, realmente. Era muita areia pro meu caminhãozinho. Eu vou te falar, eu não tenho nada demais. A minha cara é de uma pessoa comum, não tem nada de atraente, assim, ó. Mas eu cheguei a levar cantadas de pessoas que seriam consideradas belíssimas. E não fui. E eu digo isso porque não é para me gabar, é para você ver o nível de sofrimento que eu estava. Porque se eu não tivesse sofrendo do jeito que eu estava sofrendo, eu já tinha, sabe, caído, sabe, de boca, como diz o povo. Numa boa, você não tinha compromisso com ninguém. Mas eu não queria. Passei esse ano de repouso sabático, literalmente. E aí, no final disso, falei, cara, sabe de uma coisa? Eu tenho que dar a volta por cima. Eu nunca precisei de ninguém para viajar, para passear. Eu gostava de fazer coisas sozinho também. Quando estava casado, fazia junto. Mas sozinho, fazia também sozinho. E aí eu falei, vou a João Pessoa. Viajei para João Pessoa. Em dezembro, encontrei com um grande amigo meu, Edivan, queridão, que assim, é meu amigo, sei lá, há uns 15 anos, talvez. E aí pude revê-lo, pude conversar com ele, com o namorado dele, inclusive, na época. Agora eles não estão juntos, mas na época estavam. E saímos juntos para conversar,
passeamos, fomos visitar Olinda, Recife, de carro, ele de carro, rapidinho vai, né? Muito legal. Daí voltei e pensei, tá bom, já dei uma descontraída, né? Porque eu não fiquei com ele, nem com ninguém amigo dele, mas dei as minhas saidinhas por lá. Lá eu dei minhas pegadinhas, né? Fiz minhas pegações básicas lá. Aí, tipo, desencroei, sabe como? Pronto, desanuviei. Isso foi em dezembro. Quando foi em fevereiro, eu falei, cara, carnaval, eu tô sem dinheiro que eu já gastei muito quando eu fui para João Pessoa, mas eu acho que eu vou para Belo Horizonte ou Florianópolis. Qual dos dois? Nada a ver, né? Falei, qual dos dois? Bom, Belo Horizonte está mais em conta. Eu vou para Belo Horizonte. Lá não tem muito carnaval, eu não quero bagunça demais, só ver um bloquinho ou outro, fico lá no meu hotelzinho, como uma comidinha mineira, vou lá. De repente dou minhas saidinhas também. Fui. E nisso, encontro com o André, no meio desse carnaval, no domingo. Logo depois que eu fui na feirinha de Quem, artesanato, comi um quem acarajé. disse que amor de carnaval não rola, né? Rola? Como rola? Rala, rola e rola. E aí o que aconteceu? A gente acabou ficando muito interessado um no outro, muito afim um do outro, e André me convidou para ir para a casa dele. Só que assim, ele me convidou, mas ao mesmo tempo ele ficou um pouco receoso. Ele pensou, pô, o cara é do Rio de Janeiro, não conheço ele, será que ele é boa gente? Será que ele está aqui numa boa? Esse cara não pode ser algum pilantra lá que veio para cá aprontar, depois some, né? E aí ele foi me dando linha na pipa para ver como é que eu era. E eu preocupado do outro lado, gente, esse rapaz me convidando, e se ele tiver outros amigos, se ele estiver armando alguma coisa, eu vou para um lugar que é uma emboscada, não sei. Mas ele parece gente boa. Vamos ver como é que é. O dia passou, nós passamos a tarde toda juntos. Depois à noite também almoçamos, jantamos. E aí, no final da noite, depois de um bloco também que tinha lá numa rua famosa lá da Savassi, daquela área da Savassi, que é tipo assim, a Zona Sul de Belo Horizonte, ele falou: então vamos lá para casa de uma vez. Tá bom, vamos. Fui. Quando cheguei lá, já me surpreendi. Falei, gente, que apartamento gracinha, que coisa fofa. Ele é muito cuidadoso, ele é muito responsável. E aí ele falou no trabalho dele, me levou no trabalho dele, porque apesar de ser carnaval, ele trabalhava como gerente da Mister Cat. A loja estava aberta num certo horário de domingo. E ele pegou uma bolsa lá. Então eu vi onde ele trabalhava, eu fui vendo que era tudo verdade. Faltava eu mostrar para ele a minha verdade também, né? Aí quando chegou lá, eu falei, André, se você quiser saber quem eu sou, joga Sérgio Viola no Google. Você vai ver que eu não sou um cara sem eira nem beira, não, que pode ser, sabe, um armador. Não, eu já vi que você é um cara bom, mas eu, tá bom, depois eu vou olhar. As primas dele já confirmando tudo e mandando mensagem. Não, André, gente boa pra caramba, cara, a gente nota 10. Ficamos juntos naquele domingo. Ficamos juntos no domingo, era para eu voltar para o hotel onde eu estava domingo à noite. Não, aliás, segunda-feira, domingo para segunda, né? Segunda-feira à noite, no máximo, era para eu ter voltado. Não voltei, ele pediu para ficar para terça, depois pediu para ficar para quarta. E aí, quando deu quarta-feira, aquela tristeza. Vai acabar aqui e a gente mora em cidade diferente, como é que vai ficar? E aí ele falou para mim uma frase mágica. Por que que quando a gente encontra uma pessoa que podia dar certo, ela tinha que morar em outra cidade? Eu falei, olha, a gente pode tentar fazer alguma coisa. E eu sei que para encurtar a conversa, a gente ficou junto. De começo, a gente só se falava pela internet e por telefone. Decidimos fazer uma mudança radical. Ele deixou as coisas dele lá em Belo Horizonte, veio para cá para o Rio de Janeiro, né? Vendeu umas, deu outras e tal, veio para cá para o Rio de Janeiro. E nessa brincadeira muito séria e maravilhosa, já vai para 5 anos que a gente está junto, quase, tem quase 5 anos já. E ele é uma pessoa super responsável, maravilhosa, e eu também, assim, sabe, retribuo, correspondo, e é uma parceria fantástica. Eu tinha uma certa preocupação, ele sabe disso, eu perguntei até para ele, por causa do Generation Gap, que é a diferença de gerações, né? Ele é mais novo que eu, o André fez 30 anos agora, na quinta-feira. 30 anos. Até tem gente que acha que ele parece que tem menos, mas tem 30. E eu falei para ele, porque ele tinha 20 e pouco, eu falei, André, tem certeza? Porque eu sou mais velho que você. Será que você depois não vai se cansar? Porque gente mais velha já tem um ritmo um pouco mais lento, não é toda hora na noitada. Eu já tenho meus compromissos de trabalho, de estudo. Ele, não, você é o número que encaixa direitinho comigo. E eu vou te falar, se não for você, vai ser outro parecido contigo, porque é esse o perfil que eu curto. E, gente, Legal. quando alguém diz isso e é novo, tu pensa assim, esse é o perfil que eu curto, porque esse cara que paga as minhas contas. Não é. André tinha uma vida totalmente independente, e aqui no Rio, tudo o que a gente compra pode ser um abajur. Os dois pagam por isso aqui, porque é para os dois. Vamos sair? Eu posso dar um presente a ele, no aniversário dele, de presente e tal.
Mas você pensa que ele não retribui também? No meu aniversário ele não faz a mesma coisa, ou em outros momentos? E ninguém tem que ficar com um caderninho cobrando, não. É da personalidade, é do caráter. É aquela coisa de ter orgulho de você ser independente e poder dizer para o outro: eu podia viver sozinho, mas eu quero Disse tudo, você. caráter. Caráter. Caráter, Caráter é isso aí. é a grande É isso aí. diferença de tudo, né, E caráter? Walter, eu com Hoje os em dia meus as pessoas 30, têm falta caráter no povo, infelizmente. isso aí. E Walter, eu com os meus 37, namorei caras de 54, 47, 10 anos mais velho que eu, entendeu? E não deu certo, porque eles eram boas pessoas, não eram más pessoas, mas eram imaturos, muito Entendi. imaturos. Tinha coisa que não casava. E o André, mesmo tão jovem, ele é muito maduro. E o mais legal, a família dele me acolheu totalmente. E a minha família acolheu ele totalmente, cara. Então tem uma coisa Acabou. assim. Hoje ele estava falando com a mãe, olha, eu estou sempre esquecendo, mas a mãe do Sérgio mandou um abraço, um beijo para a senhora, o pai dele também, para não esquecer de mandar. E lá é a mesma coisa, Com entendeu? as E é bênçãos do isso. carnaval. Sérgio Viola, muito Amém! obrigado. Muito, muito obrigado pelo bate-papo. Foi muito gostoso. Obrigado, A hora eu passou adorei. voando assim, né? Porque Verdade. é bom ouvir quem sabe falar. Né? E Ah, você você é também essa fala pessoa. muito bem. Poxa, você é um comunicador nato, maravilhoso. Deixe suas considerações aí. Muito obrigado. Olha, primeira coisa, parabenizar o LGBT, porque tem feito um trabalho muito legal aí no litoral. Eu não tô perto, mas eu daqui fico vendo o Walter e outros colegas fazendo trabalhos aí. Achei a parada LGBT que vocês fizeram online maravilhosa, entendeu? Acho que o pessoal daí mesmo, principalmente que conhece a localidade, tem que investir mais, tem que ajudar, tem que doar mesmo, entendeu? E gente de fora pode fazer isso também, porque, gente, o projeto de é, liberdade, sabe, de emancipação sexual, de igualdade e inclusão, ele é um projeto que desconhece fronteiras. Aonde alguma coisa estiver sendo feita e merecer apoio, se puder, apoia. Não pode apoiar com dinheiro, divulga. Não custa nada dar um like, não custa nada não curtir. O compartilhamento, fazer um comentário, sabe? Tem um blog, tem um site, vai lá e joga. Pega essa live aqui, coloca lá, coloca lá indexada, coloca lá para alguém clicar e assistir. Entendeu? Parabéns a você, Walter, o pessoal da Apoio LGBT. Tem muita gente aí que eu não guardo pelo nome, mas que eu vi lá na parada, eu amei. A parada foi extremamente democrática aí, incluiu muita coisa legal, muita gente, orientações sexuais, identidades de gênero, de todos os tipos. Parabéns a vocês. É só isso que eu tenho para dizer. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Beijo no coração e até um Para próximo você encontro. Até um também. próximo Um beijão, bate-papo. obrigado. Beijo Tchau, mesmo, tchau. André. Valeu, tchau. Beijo, beijo. Bom, gente, conversei hoje com ele, Sérgio Viula, professor responsável pelo blog Fora do Armário. Né? Vá lá também, curta. Se você ainda não conhece o blog, eu duvido muito que você não conheça. Né? É um blog sensacional, que tem feito a diferença, né, na vida de muita gente e na construção por um Brasil mais igual, mais justo e mais diverso. Né? Bom, eu fico aqui com meus agradecimentos a Sasha, né, que está sempre aí ajudando, trabalhando nos bastidores, e ainda fez um almoço, meninos, que eu, ó, vocês conheceram o temperinho de Sasha, vai dar problema para Sasha. Vou parar de falar, Sasha. Pronto, parei. Bom, é isso, gente. Obrigado, Circuito, Escola Técnica na área da saúde, sempre junto com a gente. Circuito apoia a parada, apoia o Bloco da Diversidade, apoia as nossas lives. A Circuito está sempre junto. Quer se formar? Quer ter um curso bom na mão, um diploma reconhecido? Circuito é a escola certa, na área da saúde. E se você quer trocar de carro, é só falar com o Nelson. O telefone está passando aí. Compra e venda. Quer se livrar do seu carro também? Está podendo? Está com dívida? Vai lá conversar com o Nelson, tá bom? Nelson, compra e venda de carro. Beijo, obrigado a toda a diretoria da APA LGBT, a todos vocês que acompanham as nossas lives, acompanham o nosso trabalho, divulguem para os amigos, tá? Compartilhem bastante as lives, para que mais pessoas fiquem por dentro do que a APA LGBT tem feito no litoral paulista, seja litoral sul ou litoral norte. Beijão a todos e a gente se encontra aqui no próximo domingo. Tchau, tchau.